Irmãos, é muito bom estar na casa de Deus, é muito bom quando nós olhamos e tantas crianças estão se dirigindo lá para a salinha para prestar culto ao Senhor na linguagem delas. Eu sei que isso agrada o nosso coração, mas eu sei também que isso agrada muito mais o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que disse: deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Foi Ele que disse que nós teríamos que nos tornar como estes pequeninos, pela pureza deles, pela simplicidade deles, pelo amor que transborda em seus corações. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 16. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, verso 1 até o verso 16. Todos encontraram? Amém? Mateus, capítulo 5, verso 1 até o verso 16, assim diz a santa palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, santa é a tua palavra, Senhor, santo é o Senhor. E ó Deus, neste momento que nós, homens, meditaremos sobre ela, Deus, pedimos que o Senhor, pela presença do teu Espírito Santo, leve cativo todo o pensamento a Cristo Jesus tão somente. Ó Deus, e que nós possamos meditar, ó Deus, de acordo com a tua vontade, que nós possamos, ó Senhor, nos humilhar diante da cruz do Salvador, aos pés da cruz, Senhor, onde todo pregador deve estar. E que o teu nome, ó Deus, somente o teu nome, seja glorificado neste lugar, somente o teu nome seja exaltado. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, foram as palavras de Jesus. E quando nós pensamos na igreja do Senhor, nós temos que necessariamente observar o que o Senhor Jesus Cristo pensava da sua igreja. Nestes 2 meses anteriores, nós falamos aqui sobre uma família segundo o coração de Deus. Nós falamos aqui sobre uma igreja dentro dos princípios da reforma. Nós falamos daqui da oração como canal de comunicação de Deus com o homem e do homem com Deus. E por que neste mês nós falaremos sobre luz do mundo e sal da terra? É para que nós entendamos que, pelo que fomos chamados, nós temos um propósito neste mundo, nós temos um propósito nesta vida. E quando Jesus proferiu este ensino,
quando ele proferiu este sermão do monte, ele o fez com a maestria que somente o Filho de Deus poderia fazer. E ele nos mostrou que as bem-aventuranças eram bem diferentes do que aquele padrão religioso da época colocava para ser feliz ou bem-aventurado. Ele coloca bem-aventurados os perseguidos, os humilhados. Ele coloca como bem-aventurado aqueles que não eram aos olhos do mundo. É assim conosco. Mas ele disse também que os discípulos, que eles não esperassem honra, que eles não esperassem glórias humanas, mas pelo contrário, que eles esperassem sim perseguição, cadeias, opressões, dor. Foi essa a proposta de nosso mestre para seus discípulos. Mas ele segue em frente, e quando ele diz que se isto ocorresse, era para que os discípulos se alegrassem, porque assim haviam sido perseguidos todos os profetas que foram antes deles, e assim são perseguidos os profetas no decorrer dos séculos. Mas quando ele para no versículo 13 e no versículo 14, é como se fosse uma doxologia, e ele está dando uma pausa no sofrimento, e ele diz assim: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Quando nós pensamos nisso, luz do mundo, sal da terra, nós precisamos parar aqui e observar o que o Senhor queria dizer com isso. O que o Senhor queria dizer quando usou essa figura de linguagem para mostrar o que são os crentes em Cristo Jesus, o que são os cristãos espalhados pelo mundo, a nossa semelhança com estes elementos, sal e luz. E o primeiro aspecto desse texto que nós precisamos observar é exatamente esse: qual a nossa semelhança com o sal? Qual a nossa semelhança com a luz? Sabe, Jesus viveu num tempo há 2000 anos lá na Palestina, e o sal dali era retirado do Mar Morto, de forma artesanal. Era simples. Eles colocavam a água do mar, altamente carregada de sal, que é a água do Mar Morto, e deixava que a água escorresse, e pela evaporação da água ficava somente o sal. Ficava somente o sal. A purificação vinha através do calor natural do sol, e sobrava apenas o elemento que seria utilizado. Era muito importante o sal naquele tempo. Era muito importante, mais do que hoje. Mas esse elemento, ele atingia um grau de importância tão grande que os gregos e romanos, lá no século V, século VI, século IV a.C., mudaram o nome do pagamento de uma diária, de um servidor, de um trabalhador, para o nome que até hoje nós usamos: salário. Até hoje nós usamos esse nome, salário. É o nosso vencimento, é aquilo que nós recebemos no final de um mês por um mês de trabalho. De tão importante que esse elemento era naquela cultura, de tão importante que esse elemento era naquele momento. Mas aí você pode estar pensando no teu coração: mas e a luz? O que tem a luz a ver conosco? O primeiro contato que o homem teve com a luz, onde foi? Lá fora? Com o sol? Com as estrelas? Mas com o tempo esse homem observou que do fogo, do calor que ele aprendeu a fazer, também havia luz. E o homem desenvolve então as lâmpadas. Só que a lâmpada na época de Jesus, quando nós lemos lá o Salmo 119, 175, nós falamos lâmpadas, né? Não é isso, né, que nós temos no dia de hoje. Eram lamparinas colocadas ou num recipiente de metal, ou num recipiente de argila, onde se enchia de óleo de oliva, e colocava-se um pavio, e naquele pavio se acendia a lâmpada. A casa dos hebreus, ela tinha apenas uma janela redonda e a porta. Era por ali que entrava a luz. Então a luz artificial, através do óleo, era muito importante. Era ela que teria que ser colocada no centro da casa para trazer luz para aquelas pessoas que ali viviam, e às vezes até durante o dia. As casas eram escuras, não havia janelas como hoje. Muitas janelas implicariam em falta de segurança. As janelas de madeira, de cipestre,
Disseram, era para os ricos, não era para os pobres. Somente os ricos tinham condição de importar madeira. Era assim que funcionava. Agora, de onde vinha o óleo que se usava para a luz? Vinha da azeitona, né? Vinha da oliveira. Eles tinham um moinho, onde eles macetavam esses frutos da oliveira, e dali eles extraíam esse óleo, que servia para comer, que servia para se ungir, que servia também para iluminar. E eles extraíam esse bagaço que sobrava da oliveira, e ficava apenas com o óleo que serviria para produzir a luz. E você pode estar pensando, pastor, o que você está falando? De sal, de óleo? Onde está o texto? Queridos, essa é a primeira semelhança. Nós também, é por isso que Jesus usou esses elementos. Nós também fomos retirados de uma outra situação. Nós éramos aquele sal que estava misturado com a água barrenta lá do Mar Morto, que eram os nossos pecados, e Jesus veio através do seu Espírito Santo, tocou no nosso coração e nos purificou para que nós fôssemos apenas o sal, apenas a parte que serve. É assim que Ele fez com nós. Nós éramos a oliveira bruta, que Ele colocou no moinho para extrair dali o azeite para um objetivo santo. Para um objetivo santo. Ele nos purificou das nossas imundícias, Ele nos purificou dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser usados por Ele para um propósito santo. É por isso que Ele compara o seu povo. O presbítero Jales leu aqui, 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9: vós sois nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor, resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou, que é Cristo Jesus o Senhor. Nós precisamos compreender isso, esse nosso papel na sociedade. É por isso que nesse mês, o mês inteiro, nós estaremos falando disso. O nosso papel neste mundo que padece em trevas, carente da graça de Cristo. Pessoas que sofrem sem a presença do Salvador em suas vidas. O calor de Cristo Jesus foi o que nos purificou e nos transformou em sal. A mão forte do Senhor Jesus Cristo é que tirou de nós aquilo que não prestava, aquilo que era o bagaço, e deixou no lugar apenas aquilo que seria usado por Ele. O pecado tem que evaporar da nossa vida. O bagaço da nossa dureza de coração, aquele caroço de azeitona, né? Os irmãos conhecem o caroço de azeitona, é duro. Aquilo é o nosso coração que precisa ser transformado, como disse o profeta Ezequiel: tirarei o vosso coração de pedra e transformarei num coração de carne, para que nós possamos viver essa vida que Jesus preparou para nós, de sermos luz e sal. Mas há um segundo ponto, há uma segunda lição que o Senhor nos dá, quando Ele diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Sabe por que o sal era tão importante naquela cultura? É porque não tinha geladeira, queridos. Não tinha freezer. Para conservar a carne, precisava de sal, e não era pouco não, era grandes quantidades. É a carne seca, é o charque que nós conhecemos. Era uma forma de parar o processo de putrefação natural da carne, para que ela servisse por muito e muito tempo. O sal serve para não permitir o apodrecimento. Olha que interessante. É assim que a igreja de Cristo tem que se comportar. Você também serve para evitar que as coisas que estão em sua volta apodreçam, cheirem mal, seja destinado ao lixo, à perdição. Ele te colocou como sal, como algo que é antisséptico, para impedir que as coisas se desintegrem. Era assim que usava o sal naquele tempo. Ele impedia que tudo em sua volta desintegrasse, estragasse. A igreja tem esse papel no mundo, impedir que o mundo se estrague ainda mais pela presença do pecado.
A nossa vida tem que ser de tal forma que nós salguemos aquilo que está à nossa volta. O que é salgar o que está à nossa volta? É impedir que as coisas apodreçam, é impedir que as coisas se deteriorem. Olha, queridos, há tantas pessoas em nossa volta que estão apodrecendo, que estão se deteriorando, que estão morrendo do nosso lado. E a pergunta é: o que nós temos feito? Nós olhamos para eles e, como sal, nos escondemos, achando que ele vai nos contaminar. Ele não vai nos contaminar coisa nenhuma. É você que vai purificar aquela vida, através do teu exemplo, da tua presença, através da bênção de Deus que vai sobre você. Mas tinha um segundo aspecto que o sal fazia. O sal servia para alimento, não é? Nós comemos lá na chácara do Ari uma costela fogo de chão. Ah, muito bom, né? E o que usa para temperar a costela? Só sal. Só sal. Mas o sal, ele realça o sabor, ele dá gosto às coisas. Você já comeu uma comida sem sal? Às vezes nós ficamos doentes e temos que comer, mas não é difícil, é muito difícil. Depois de uma idade nós temos que se abster um pouco do sal, né? Da pressão alta, assim, igual o pastor depois dos 43, começa a pressão subir, começa a dar uns probleminhas, né? E a gente tem que evitar um pouco o sal. Mas como é difícil isso? Porque o sal é o que vai dar sabor aos alimentos. Era isso que Jesus tinha em mente quando ele nos chamou de sal. Você é chamado, a igreja é chamada para acabar com esse mundo insonso, esse mundo sem sabor, e para mostrar que a felicidade está em servir a Jesus Cristo, não nos prazeres do mundo. A felicidade, o sabor da vida está em estar perto do nosso Senhor. Você foi chamado para salgar esse mundo, dar sabor. Sabe o jeito que faz isso? Manifestando o amor de Cristo Jesus, manifestando a graça de Cristo Jesus, manifestando a misericórdia de Cristo Jesus. Não é com a dureza de coração de azeitona, não, meus irmãos. É manifestando o caráter de Cristo, é manifestando o caráter do seu mestre, que quando era crucificado, o último esforço na cruz foi para ele pedir para o Senhor, dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É para ter esse coração, é para orar, até por aqueles que não pensam como nós. É para manifestar graça para aqueles que ainda não entenderam. É para manifestar a palavra de Deus para aqueles que precisam dela, ou seja, todos. É para tornar o ambiente que você está mais agradável. Você tem esse poder concedido por Deus na tua vida, mas você tem usado isso? Ou o ambiente que você é colocado fica ainda pior? Querido, em nome de Jesus, se está acontecendo isso, reveja tua posição como sal. Não pode estragar ainda mais. Sal cura, é antisséptico. Sal tempera, dá sabor. Você, filho de Deus, manifesta a tua vida como filho de Deus em nome de Jesus. Agora, o terceiro aspecto que Jesus com certeza estava pensando é que quando nós comemos uma costela, né, igual comemos lá na casa do Ari, dá uma sede danada, porque o sal faz isso. Quando você termina de almoçar, não dá vontade de tomar um bom suco, um bom copo d'água. É lógico que tem que passar um tempinho, né, os médicos dizem, mas ela te dá sede. O sal tem essa propriedade de causar sede no nosso coração, no nosso corpo. E é assim que Jesus estava pensando nos filhos de Deus, que quando você estiver no meio, onde você estiver impedindo que as coisas se desintegrem, se deteriorem, quando você estiver no meio, que você estiver temperando a vida de quem está à sua volta, as pessoas vão olhar para você e vão sentir sede de Cristo. Jesus é a água, não é isso que ele disse? Quem crê em mim, jamais terá sede. Em quem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha que interessante, você é sol e você é água. Cristo é maravilhoso, mas Ele quer que a sua vida faça com que as pessoas tenham sede de Deus. Não é que as pessoas tenham ódio de Deus, não, sabe? Quando nós estudamos sobre Lutero, nós vemos que ele buscava o Deus gracioso, mas ele tinha um contato tremendo com um Deus irado, e ele tinha medo de Deus.
Não é para as pessoas terem medo de Deus, é para as pessoas terem sede de Deus, é para as pessoas entenderem que Deus é gracioso, que Deus é amoroso, que a vida aos pés do Senhor, que a vida em Cristo Jesus. Foi isso que ele disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ser sal é compreender isso. Agora tem um probleminha. Alguém consegue ver o sal dentro de um arroz? Uma menina faz lá uma panela de arroz, a gente consegue enxergar o sal dentro do arroz? Consegue enxergar o sal lá dentro do feijãozinho feito na hora? Não consegue. O lugar de sal não é para ser visto, não. A glória não é para o sal, não. Tá? Tem muito sal querendo glória. A glória é do Senhor Jesus Cristo. O sal, ele tem para impedir que se deteriore as coisas, para dar sabor às coisas, para que as pessoas tenham sede. Ele precisa ser consumido. É assim a vida do Filho de Deus. Precisa ser consumido, não no sentido de você se matar, não é isso não, tá? Jesus fez isso por nós, mas é no sentido dessa doação, dessa entrega, de fazer do reino de Deus a sua prioridade, de fazer do reino de Deus a sua vida. Agora ele disse assim: mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Sabe, eu fiquei pesquisando isso, porque isso dá um nó na cabeça da gente, né? Como que o sal pode perder a salinidade? E eu fiquei pensando nisso, e graças a Deus tem internet hoje, né? Facilita muito a nossa vida, né? Para pesquisar o que acontece com o sal, porque algum motivo tinha de Jesus dizer isso. Se ele falou que o sal perde a salinidade, é porque perde. Jesus não ia mentir, Jesus não ia inventar uma coisa nova. É lógico que ele tem poder sobre o sal, se ele quiser que perca o sabor, perde. Mas aí eu fui pesquisar sobre isso, sobre a nação de Israel. Sabe que jeito que o sal perdia o sabor lá? Eles faziam pão em fornos. Alguém aqui já viu o forninho caipira do sítio? Aquele forninho redondo, que põe fogo nele, daí fecha, põe o pão lá dentro, veda a porta, e depois de algum tempo vai tirar o pão e ele está assado. Já viram aquilo? Era aquilo. Só que o judeu no deserto, ele tinha uma ideia melhor que a nossa ainda. Além de fazer aquela abóbora, ele vinha e fazia uma massa com sal, cobria todo o forno, e depois ele fazia outra camada por cima. O sal ficava dentro. Sabe por quê? Você já levou uma queimada de um sal que espirrou de uma churrasqueira? Quando está assando uma carne, e aquele sal grosso ele pula e te queima? É bem isso. O sal retém calor. Ele retém calor. Eles revestiam o forno porque isso mantinha o calor do forno. Mas esse sal, na exposição química do calor, chegava num tempo que ele perdia essa propriedade de armazenar calor. Aí o judeu, que não perde nada, né, muito esperto, tira aquela camada de cima, rapa o sal, e aquele que sobrava ele jogava nas ervas daninhas. Ajuda a matar a erva daninha, o sal. É esse sal que Jesus está falando, ó, só serve para ser pisado. Só serve para ser pisado. Agora, sabe que interessante? No nosso tempo tem um outro uso do sal que faz o sal perder a salinidade. Você que tem horta aí, vai uma dica. Viu, pastor Oliveira? Vai uma dica de sal, que eu também não sabia, aprendi essa semana. Quando você tem lá repolho que está sendo atacado por lagarta, basta você pegar um punhado de sal e colocar em volta da planta. Não é macumba não, tá, irmãos? É coisa científica isso, tá bom? Você espalha o sal em volta da planta, e aquele sal vai impedir que a lagarta coma a planta. Só que tem um detalhe, isso tem que ser feito de tempo em tempo, porque o contato do sal com a terra faz com que ele entre numa reação química e ele perde o sabor. Olha que maravilhoso. Sabe quando você vai perder a tua propriedade de sal? Quando em você já não houver mais o calor de Cristo Jesus. Sabe quando você vai perder o sabor e a tua salinidade? Quando o mundo, representado pela terra, te contaminar de tal forma que você perde a tua propriedade. Calor, contato, exagerado com o mundo. Mas isso é alegoria, não é não. Isso foi o que o Senhor Jesus disse. Era nisso que ele estava pensando. Eu posso falar isso na autoridade do nome dele. Sal
serve para preservar. Sal serve para temperar. Sal serve para dar sede. Você serve para isso, para impedir que as coisas à sua volta se deteriorem, para dar sabor àquelas pessoas que estão à tua volta, para dar vida para aquelas pessoas. E você serve principalmente para dar sede para as pessoas. Agora, perdeu o sabor? Perdeu essa capacidade de dar sede? Ora ao Senhor, Ele pode restaurar a salinidade de cada um de nós. Amém? Mas tem um terceiro ponto. Qual que é a função da luz? Nós experimentamos isso aqui quarta-feira. Chegamos aqui na igreja, no culto especial da Reforma, e acabou a luz. E a gente já não enxerga lá essas coisas, né? Tivemos que colocar umas velas aqui, né, gente? No púlpito. E aí nós fomos fazer o culto à luz de velas e à luz de segurança. Mas, irmãos, que dificuldade que é isso. Porque a gente não enxergava direito. Ainda bem que alguns textos, né, estão decorados já, né? Porque se eu olhava para a Bíblia e não via o texto como tinha que ver, não dava para ler. Aí se eu olhava para os irmãos, não enxergava os irmãos direito. Que tragédia, vai ficar no escuro, né? Mas Deus é gracioso. Agora o que nós precisamos pensar na luz. A verdadeira luz foi o que disse o profeta Isaías, lá no capítulo 9, verso 2. Abre lá comigo, profeta Isaías, capítulo 9, verso 2. Olha o que nosso irmão Isaías diz. Isaías, capítulo 9, o verso de número 2. O nascimento e o reino do príncipe da paz. A palavra do Senhor, ela diz assim, versículo 2 do capítulo 9 do profeta Isaías: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. De que luz o profeta está falando? Com certeza, Jesus. A luz tem uma propriedade de ser vista, de ser notada, de ser percebida. É por isso que ele diz que nós somos a luz do mundo. Presta atenção. A luz tem uma propriedade de ser vista, notada, percebida. Assim é a nossa vida. Aquilo que nós temos de bom deve ser visto, deve ser notado, deve ser percebido, de forma que aquelas pessoas que não são salvas sejam impactados, percebendo Cristo em você. Há uma responsabilidade tremenda nisso. O apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que coragem! Que coragem! Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Fala aí para o teu coração, não precisa responder. Você tem coragem de falar isso? Você tem coragem de falar isso para o teu irmão? Sede meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Mas é isso que Jesus estava dizendo. É isso que Jesus estava mandando. Sede meus imitadores. Eu sou a luz. Não é isso que diz João, capítulo 1? Não lembra? Abra lá comigo. Evangelho segundo João, capítulo 1. Vamos para a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. João, capítulo 1, verso 1. Vamos ler até o 5. João, capítulo 1, verso 1 ao 5, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Jesus é a luz. Jesus é a vida. Os irmãos já viram um farol? Já avistaram um farol? Lá na Ilha do Mel tem um. Você viu como que era feito o farol na antiguidade? Eles acendiam ali uma candeia, né, um lampião, e aquilo servia de referencial para os navios que estavam chegando, para não encalhar, para saber qual caminho tomar.
É isso que Jesus está pensando quando ele fala da luz, quando ele fala de uma cidade, no cume de um monte. Quando você vê algo brilhando, aquilo é um referencial para você no meio das trevas. É isso a proposta de Jesus, é essa a proposta de Jesus. Que você seja esse referencial, essa orientação para aqueles que jazem nas trevas. Para que aquelas pessoas olhem e falem, esse é o caminho. É assim, sabe, Luiz? É para que os amigos de trabalho olhem para você e falem assim, olha, o caminho é aquele ali que o irmão Luiz está andando. É por ali que eu vou. Não é para as pessoas olharem para nós e se confundirem ainda mais. A luz tem propriedade de se impor, espantando as trevas. Quando você acende uma lâmpada, não é a lâmpada que é consumida pela treva, sabe, nós vivemos um tempo de, entre aspas, batalha espiritual. Para com isso, querido. Para com isso, você não precisa lutar com o diabo, não. Você precisa sim se aproximar de Cristo, para que a luz de Cristo brilhe em você. Agora, quando a luz de Cristo estiver brilhando em você, não há trevas que vai ficar no teu caminho. Você vai iluminar onde você estiver. Porque Deus disse isso. As trevas, que ele diz no versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A trevas não vai prevalecer contra a luz. Quando se acende uma luz, é a treva que vai embora. Quando você tem a luz de Jesus, são as trevas que serão mandadas embora. O Filho de Deus foi feito para refletir a luz de Jesus. Só que Jesus aqui também, ele faz uma advertência. É interessante isso. Abra comigo no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 11. Lucas 11, 33. Olha o que ele diz: ninguém, depois de acender uma candeia, põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Se os teus olhos, a lâmpada do teu corpo, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Volta lá para o texto de Mateus, capítulo 5. Veja o versículo 15. No versículo 14 ele termina: não se pode esconder uma cidade fortificada, edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. Esse texto é interessante, ele está aqui em Mateus capítulo 5, ele está lá em Marcos capítulo 4, e ele está lá em Lucas capítulo 11. É a mesma parábola, com certas nuances de acordo com a visão do evangelista. Mas sabe, em resumo, o que ele está dizendo? Não se põe uma lâmpada debaixo de um alqueire. Você sabe o que é alqueire? Não? Alqueire é uma medida. No caso aqui de Israel, não era o nosso alqueire, medida de terra, não. Era uma embalagem que eles usavam para medir grãos, tá? Arroz não, trigo, cevada. Eles tinham lá. Eles usavam esse alqueire como medida para os cereais. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: você não vai pegar a luz que Jesus te deu e colocar dentro de uma estrutura humana de medida. Que jeito nós fazemos isso? Quando nós nos adequamos a um padrão humano e não um padrão de Deus. É isso que ele está dizendo. Para de olhar esse padrão humano, para de olhar essa religiosidade morta que não vai te levar em lugar algum. Olha para Jesus e entende que o alqueire não tem poder sobre a tua luz. Não é para enfiar o alqueire dentro de um balde, tá? Pensa aí num balde que fica mais
espaço. Se eles pegassem aquela lâmpada e enfiassem dentro de um balde, dentro de um tambor, ela ia iluminar muito pouco. É isso que Jesus está dizendo. E isso representa as estruturas humanas que impedem que a luz de Cristo brilhe em você. Mas ele completa, e lá em Marcos capítulo 4, verso 21 até o 23, se você quiser pode abrir em casa depois para conferir, ele vai falar de vaso. Tá? Ele vai falar de vaso, sabe por quê? Porque a tua luz também não pode se tornar apenas um adorno, apenas algo para mostrar, para aparecer. Não é isso. No Natal nós vemos tantas luzes, mas isso não tem sentido se dentro da casa que está iluminada não tiver Cristo Jesus, o Salvador. A nossa vida também é assim. Eu posso vir aqui na igreja, né, fazer a barba, apesar que eu não faço muita barba, pentear o cabelo, mas ser apenas um vaso, ser apenas um adorno, né, que não tem nada com a luz de Cristo. Nós precisamos parar com isso. Igreja não é adorno. Igreja é lugar de reunião, de luz de Jesus. Mas essa luz que você recebe a cada vez que se invoca o nome de Jesus, tem que ser levado lá para fora, não pode ficar num vaso. Não pode ser um adorno na tua vida, não pode ser um crentez na tua linguagem. Tem que ser experiência com Deus, confiança, amor, misericórdia, padrão de homem sério, de mulher séria, padrão de quem conhece Cristo. Mas aí ele diz também assim, Marcos 4, 21, ele vai dizer assim: não se coloca essa lâmpada debaixo da cama. E eu fiquei pensando nessa expressão, né? Será que algum dia alguém colocou uma lâmpada embaixo da cama? Ainda mais como era naquele tempo, que era lamparina, né? Podia pegar fogo no camarada dormindo ali na cama, não é? Pensa, era uma lamparina. Alguém já conheceu a lamparina aí no interior? Quem conheceu a lamparina? Dá para colocar embaixo da cama? É meio perigoso, né, irmã Zanete? Você pode acordar com a cama em chamas. Então eu fiquei pensando nisso. Falei, será que Jesus pensava nisso? Né? Que esse fogo colocado em lugar errado pode vir a nos queimar? Mas daí eu ouvi um comentário do pastor Hernandes, que daí eu tirei isso da cabeça, né? Nada como ver alguém bem mais sábio do que nós para aprender um pouco, né? E ele disse o seguinte, que a cama aqui representa a preguiça, representa o descanso, representa o prazer que o ser humano tem. Ou seja, a tua luz não pode ficar condicionada aos seus prazeres, à sua preguiça, ao seu descanso, porque daí ela não vai brilhar. É assim que nós acabamos fustigando e extinguindo. Lembra que Paulo diz assim: não extingais o Espírito? Não é que nós temos poder para extinguir o Espírito Santo de Deus, é porque nas nossas vidas, na nossa comodidade, nós escondemos a luz de Cristo Jesus. Agora, irmãos, a luz procede da verdade. A luz é o símbolo do conhecimento. A luz é o símbolo da vida. Ela deve ser colocada no velador para ser manifesta aos homens. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Essa é a proposta. Agora aqui também tem uma semelhança lá com o sal, lembra? O sal tinha que ser colocado na comida, o sal tinha que ser jogado fora depois, mas acontecia algo com ele. Qual que era a palavra que acontecia com ele? Tinha que ser consumido. O que acontece com o azeite quando é colocado na lâmpada? Ele é consumido. Ele é consumido. Volto a dizer, não é para consumir a tua vida em sacrifício, não é para consumir a tua vida numa loucura religiosa, não é isso, mas é para consumir a tua vida no grau de compromisso que você tem com o Senhor Jesus Cristo e com a sua obra. Para iluminar, tem que consumir. Para salgar, tem que consumir. O que nós concluímos de tudo isso? Nas palavras de Jesus, nós somos sim semelhantes ao sal, semelhantes à luz, extraída de outras escrituras, separadas por Deus, purificadas
muitas vezes pelo calor do fogo, nós somos chamados para uma missão santa, para curar, para dar sabor, para resgatar aqueles que estão em trevas, para dar direção para aqueles que estão em trevas. Mas para isso é necessário um compromisso com Deus, porque o sal se consome quando utilizado, porque o azeite que produz a luz se consome quando utilizado. E a pergunta desta noite é justamente essa: ai, né? Você está preparado para ser consumido como sal e luz? É esse o desejo do teu coração? Abaixe a tua cabeça, abaixe a tua fronte, vamos falar com o Senhor. Se esse é o desejo do teu coração, ora comigo, em nome de Jesus. Não fique calado, fale com Deus. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, meu Pai, pela tua graça, tua misericórdia, pelo teu amor, porque o Senhor tem, ó Deus, nos dado a luz que é necessária. O Senhor tem nos dado, ó Deus, a salinidade que é necessária, para que levemos, ó Deus, a cura para aqueles que precisam ser curados, que estão apodrecendo à nossa volta. Ó Deus, o antisséptico somos nós mesmos. Ajuda-nos a compreender este papel, Senhor, para que possamos saudar aquilo que está à nossa volta, para que possamos com a nossa presença dar sabor àqueles que não têm sabor, ó Deus, para que nós possamos com a nossa presença ser um farol a iluminar aqueles que jazem nas trevas, para que eles possam saber o caminho, para que eles possam andar por este caminho tão bendito, Senhor. Ó Deus, mas tantas vezes nós temos negligenciado isso, e é por isso que neste momento te pedimos o perdão, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes não somos nem sal e nem luz, e muitas vezes, ó Deus, ficamos escondidos, não fazendo a obra que o Senhor pediu para que fizéssemos. Ó Deus, confiamos na tua misericórdia, confiamos no teu amor, para que tu restitua, Senhor, a salinidade nas nossas vidas, para que tu restitua a tua luz em nós, Senhor, para que brilhemos mais e mais, até ser dia perfeito. Ó Deus, é no nome de Jesus que nós oramos, em nome dele te agradecemos. Amém. Irmãos, enquanto nos preparamos para a ceia do Senhor,